Olá pessoal, meu nome é Brenda, sou psicóloga. Estou aqui com a Laura Melaré, fisioterapeuta, e a gente vai falar um pouquinho sobre a influência do bom humor na qualidade de vida, né, Laura? Sim, é um tema, né, que o que a fisioterapia tem a ver com isso, né? Qualidade, saúde. Exatamente. Quando a gente pensa em saúde, saúde não é só a ausência de doença. Então, quando a gente pensa em a fisioterapia tem que falar sobre o movimento, tem que falar sobre as dores, não. Nós podemos falar sobre outras coisas, né? E tudo que engloba a qualidade de vida, independente se é físio, se é fono, se é nutri, se é psico, nós estamos todos envolvidas. Sim, com certeza. Né? Porque a nossa maior objetivo, vamos dizer assim, propósito, é sensação de bem-estar para as pessoas. Então, quando eu, como fisioterapeuta, trabalho diretamente com o público, não é só um alívio instantâneo ou uma cura, é a sensação de bem-estar. Muitas vezes no momento da terapia a gente não consegue liberar, né, o que a gente quer, mas ela vai sair de lá, a pessoa sai do seu consultório, sai, né, de uma conversa que seja, né, um papoterapia, que muitas físios, né, a gente consegue ali proporcionar também para o paciente, é a sensação do bem-estar, né, e a qualidade de vida. Então eu escolhi esse tema pensando, né, no Setembro Amarelo ali como uma consciência de trazer o bem-estar não só com o manual, né, da fisioterapia, com a técnica da fisioterapia, mas com a sensação de bem-estar. E aí pensando como um todo, né, ali a gente pensa como ser humano, né, e não só como fisioterapeuta. Hoje, qual é a influência que a gente tem do bom humor, né, na qualidade de vida? O quanto que isso impacta na vida das pessoas, né? O que a gente quer ser na vida? A gente quer ser o mal-humorado? A gente quer ser a pessoa ranzinza, né? Claro que tem dias que a gente fica assim, né? Também somos naturais, né? Sim. E quando a gente pensa em bom humor, qual a primeira palavra que você pensa quando é bom humor? Risos. Risos, né? Não tem como a gente pensar em bom humor e não falar de rir. Né? E rir, já tem um ditado, né, que rir é o melhor remédio. Sim. Então, o riso, ele promove muito, muito bem-estar. Hoje eu sou líder de yoga do riso também, e o yoga do riso é uma técnica, inclusive, que é um exercício do riso. Poxa, tem exercício funcional, tem academia, tem também do riso? Tem. Se tem até para respiração, por que não? Exatamente. E aí, a yoga do riso, ela une os dois, né? A respiração do yoga, que é para ativar, né, o diafragma, com o exercício e a prática do riso. Você sabia que para rir, para ter os benefícios do riso, nós precisamos rir de 10 a 15 minutos consecutivos. Nossa. Então, por isso que é um exercício do riso. Ninguém fica rindo do nada 10 a 15 minutos, a não ser que você esteja numa roda de conversa, no stand-up, enfim, aí você ri, né, constante. Mas para a gente ter esse benefício, nós temos que praticar esse exercício. Interessante. Né? Interessante. E aí, quando a gente pensa nos benefícios do riso, serve para muita coisa, né? Em muitos momentos. Não é só para nossa vida pessoal, serve para nossa vida profissional também. Então, o riso, ele fortalece o nosso sistema imunológico. Então, ele fica ali, os soldados, né, de defesa ficam sempre a postos, conseguindo ali combater as doenças, né, combater as alergias, enfim, combate todas as doenças cardiovasculares também, né, ou melhor, diminui as chances de você ter, né, então ele previne, o riso é preventivo também, né. Era isso que eu ia falar, porque não dá pra focar só na doença, a gente pode também trabalhar pra evitar, né. Com certeza, o riso ele é um antídoto. E faz muito sentido, porque libera muitos hormônios, não é mesmo? Libera a endorfina quando a gente ri, ela consegue manter ali para o resto do dia, por exemplo. Então, a endorfina é um hormônio que é secretado pelo nosso organismo, que é para causar a sensação de bem-estar, né? Então, o humor é isso, né? É a sensação de bem-estar. Você não precisa rir do outro, você não precisa contar uma piada, você só precisa rir, né? É rir de você e rir com o outro. Às vezes a gente ri da gente mesmo, né? Quem nunca, né? Eu sou campeã para rir de mim mesma. Tô na rua, tropeço, nossa, parece que contou uma piada, porque pra mim já basta, já morro de rir, né? Ou melhor, vivo pra rir. Morrer, não morri. Você foi feita pra rir. Não é? Então, assim, essa sensação do bem-estar, e o legal é que o nosso cérebro, ele não diferencia o que é o riso simulado
com o riso verdadeiro. Então, por exemplo, se eu fizer... o cérebro não sabe se eu quis rir realmente ou não. E se eu dou uma gargalhada mais espontâneo e ativa, vamos dizer assim, consciente, intencional, que a gente chama, ele vai trazer os mesmos benefícios. Olha, que então, legal. O exercício do riso é engraçado por isso, porque a gente começa com um riso forçado, simulado, porque depois de alguns segundos de riso simulado, você entra no riso ativo. E é engraçado que às vezes, realmente, a gente pode, né, mesmo que a gente tente assim, dar uma risadinha só por educação, muitas vezes a gente acaba rindo depois. Exato. De natural, né? E com a prática, o tempo entre o riso simulado e o riso ativo diminui. Então, quando você tem um exercício, né, do riso ativo, frequente, quando você vai fazer só um sorriso, você já sai até o riso já espontâneo, porque o tempo é menor. Porque você já praticou aquilo. Assim legal. Acontece com tudo, né? Com os hábitos. O rir é um hábito também. Tem que se tornar um hábito, né? Bom, né? E é de graça, gente, olha. Fica a dica. Então, assim, quando a gente pensa em um hábito de atividade física, você tem um tempo para você entender que você tem que ter a ação, então a motivação de você iniciar o exercício, e você tem que ter a constância de você manter, para você ter os benefícios. Sim. Senão você faz um dia de exercício, maravilha. No dia seguinte você vai também, perfeito. No terceiro dia, hoje vai chover. E você já para. Cadê a constância? Não tem uma adaptação. Não tem uma adaptação. Não tem um tempo ali para o seu corpo entender como hábito. O riso é a mesma coisa. Nós temos que ter esse hábito, o exercício do riso, para que traga também esses benefícios, né? Que legal. E assim... O legal do riso, né, o interessante, é que ele eleva o humor em poucos minutos. Às vezes a gente tá cabisbaixo, alguém conversou com você, ou na rua, alguém sorriu pra você, aquilo já te traz um bem-estar. Com certeza, com certeza. Né? É que nem espirro. Quando alguém espirra, você não espirra em poucos minutos depois, é contagiante, né? Ou abre a boca do sono, né? Pega. O bocejo, né? Na verdade era isso que eu queria dizer, não era espirro, tá? Era bocejo. Então, assim, o bocejo. O riso é a mesma coisa. Às vezes você tá no mercado, alguém sorri pra você. Você sorri junto. É difícil você não conseguir retribuir, né? Exato. Aquele que não consegue tem que receber o troféu, né? E é legal que o riso também... Ou mais riso. Ele diminui o nível de estresse, né? E hoje numa sociedade estressada, imediatista, que todo mundo quer o resultado rápido, daqui a pouco vão comprar pílulas de riso, né? Porque é mais fácil você comprar na farmácia o riso do que você sorrir. Diminui o nível de tolerância, né? Exato. Então as pessoas querem tudo rápido. E o riso traz isso. O riso é simples, né? Só de você ativar aqui o zigomático, essa musculatura, ele já traz o benefício. Porque, como eu falei, ele não diferencia o riso simulado do riso ativo, do riso intencional, né? Então, só de você sorrir, a gente já também tem uma parte que entra, né, na sua área, Brenda, que a gente se torna mais resiliente aos problemas. Quando a gente sorri, quando a gente tem um bom humor, nós entendemos as situações diárias, as adversidades, os problemas, a gente encara de uma forma diferente. Não leva tudo a tão ferro e fogo, né? Ou a gente leva ferro e fogo, mas a gente não absorve de uma forma tão negativa. Porque bom humor é isso, né? É a sensação de bem-estar e a positividade. Então, o nosso repertório ali aumenta de formas de você entender e interpretar as situações. Muitas vezes pode ser, sim, um problema sério, sabe? Um óbito que seja de um familiar. Poxa, você vai sentir? Você vai se permitir sentir. Mas será que a gente vai ficar ali alimentando a tristeza e não, poxa, olha como essa pessoa foi, olha o quanto que ela nos trouxe, né? Então a gente se torna mais resiliente e sofre menos. Exato. Né? Eu falo muito sobre isso, porque você não escolhe sentir, mas você escolhe o que você faz com esse sentimento, né? Então Exato. Isso é muito bacana. É qual porta que você vai abrir, Exato. Né? Você vai manter a porta ali do sofrimento ou você vai escolher uma porta ali que te traz outras possibilidades, né? Sim. Tem estudos, então, né, Laura, que comprovam isso? Sim. Inclusive tem um estudo, né, em Oxford, ai que chique, que passando, né, pro lado da fisioterapia e do bem-estar também, eles dizem que rir diminui, tipo, 10% da dor, da sensação de dor.
Então, vamos considerar que você já faz um tratamento técnico, né, específico para aquilo, e a pessoa continuar naquele mau humor, quanto que isso vai ter resultado? Agora, quando você sorri, o bem-estar eleva por conta da serotonina e da endorfina liberada, né? E aí você também tem a redução da dor em 10%. Parece pouco, mas para quem tem dor, 10% é muito. Sim, sim, com certeza. Tira um pouco o foco ali, né? E está relacionado também à longevidade, né? A expectativa de vida. Isso também tem estudos que comprovam que você sorrir, você ter um bom humor, está extremamente ligado a qualidade de vida e a expectativa de vida. Então, acho que, se eu não me engano, é no Japão que tem estudos que dizem que quanto mais você tem um bom humor, mais longevo, né, mais idoso você, com qualidade de vida, você vai se tornar. Né? Então, isso é importante. Né? Numa sociedade hoje que a expectativa de vida nossa está aumentando, está relacionado com as doenças, está relacionado com as doenças cardiovasculares. Né? Então, o sorrir também diminui essa incidência de doenças cardiovasculares, o que traz, consequentemente, um aumento da expectativa de vida, né? E com qualidade, que é mais importante. Eu acho que eu vou viver uns 120 anos, talvez, viu? E aí, passando pro lado corporativo, que eu acho que é interessante também de falar, que a gente conversou há um tempo atrás, é que hoje nós estamos, assim, acostumados a ser sérios, né? E a trazer a seriedade que você tem que trabalhar, você tem que ser sério. E trazendo bom humor, nós conseguimos ser sérios, falar sério, sem ser sério. Porque não é o sorrir que vai trazer, que vai anular a minha competência. Eu acho que isso é um fator extremamente importante. Eu faço uma mentoria com a Mariana com Y, ela é mentora de humor. Né? Ela é uma humerologista, que chama, humerologista, ativadora de humor, e eu me identifico muito com ela, por isso também que a escolhi, né, como mentora, porque ela sempre bate na tecla e reforça a informação que dá para falar sério sem ser sério. Eu acho que isso é extremamente necessário nos dias de hoje a gente conversar sobre isso, porque você ser bem-humorado não anula a sua competência. E você falando, eu já penso logo, né, psicóloga, já pensa logo no julgamento e preconceito que as pessoas acabam tendo com isso. Muito, muito. O quanto que eu já passei por isso, né, das pessoas não acreditarem, mas é sério você tá falando? É sério. Por que para falar sério nós temos que estar sérias? Olá, gente. Não. Quanto que a gente já sorriu aqui e nós estamos passando assuntos sérios, né? Então as pessoas esquecem que existe essa sensação do bem-estar, você precisa estar bem. Né? Quanto que positivo que você está, quanto que a sensação do bem-estar que você está, né? A qualidade de vida que está ali exalando, né? Você tem que ser sério, você tem que ser chato, enfático, né? Fechado para você passar um conteúdo? Não precisa. Né? Então, eu acho que isso é o que a conversa anterior que nós tivemos, né? Sobre o julgamento do outro, nós temos que sim se importar com o outro, mas aquele outro que você sabe que quer sua melhora. E não um outro que não faz parte da sua vida. Porque muitas vezes a opinião alheia só interfere, só bloqueia e não te transforma. E a gente tem que seguir nossa essência. Qual é a minha essência? Qual é a sua essência? Era isso que eu ia te falar, porque acho que quando você começa a explicar sobre isso, eu justamente pensei, não precisa ter o exagero, né, do humor, é você ser real, é trazer aquilo que é seu mesmo, né? Sim. Como você. Né? Obrigada. Não é falar piada, né? Claro que a piada está na sensação de bem-estar, mas a piada, aquela piada que não é para diminuir o outro. Quando você faz uma piada que você se eleva e diminui o outro, isso não é bom humor. Exato. Né? Isso já é você agredir o outro. Então isso não é ser engraçado. É mais um ataque, né, do que... E bom humor também não é ser engraçado. Bom humor é sensação de bem-estar, é positividade. Então aí a gente tem alguns passos, né, pra gente ativar o bom humor. Né, pensando nisso, no Setembro Amarelo, né, na prevenção contra o suicídio, depois entra Janeiro Branco, né, que é saúde mental, enfim. Mês a mês ali, nosso calendário praticamente todo colorido, nós temos que lembrar a ativação do bom humor, a ativação da positividade, de a gente ser protagonista da nossa vida, né, mas com a nossa essência. Então tem alguns passos ali que a gente tem que parar de se comparar, por exemplo, com os outros. Se compare com você mesmo há tempos atrás. Que seja na mesma semana, no mesmo mês.
Quanto que eu evoluí? Como era a Laura de antes, como a Laura é agora? Como que a comparação Brenda positiva, era, né? como a Brenda é hoje. Não adianta eu me comparar com você ou você se comparar a mim. Cada um é diferente do outro. Se a gente se compara com o outro, é a mesma coisa que você querer comparar um carro de categorias diferentes. Não é porque um carro menor é pior do que um carro maior, mas existem as diferenças. É a mesma categoria, né, que eles chamam. Então, a SUV, o carro popular, o carro utilitário, são categorias. Ele nunca vai se comparar com um carro, uma caminhonete. Ele tem que comparar com a mesma classe. Então, nada melhor do que a gente se comparar com nós mesmos. Cada um tem uma função ali. Com o outro, exatamente. Essa é uma dica, né? A gente pode também assistir vídeos divertidos. Eu adoro, mesmo que eu não esteja triste, mas é interessante também dizer que você ser bem-humorado não significa que você não vai ter dias tristes, tá? Você tem que se permitir, todo mundo tem um dia triste. E faz parte disso. Você tem que se permitir a sentir também. Mas ressignificar e trazer ali a positividade para você ser resiliente, né? E não alimentar a tristeza todos os dias. Né? Então a gente também tem que pensar quais as formas, quais as ferramentas para aquele dia borocochô que você tem que ativar. Você já viu vídeo de criança rindo, gargalhando? É impossível, você pode estar chorando, triste, você assistir um vídeo desse, você vai rir. Não tem como você não sorrir, né? Então, é parar de se comparar, é assistir conteúdos, vídeos divertidos, é estar com quem te faz bem, né? Então, esteja com pessoas que te tragam esse bem-estar também. Não adianta você ficar num ambiente tóxico que você sabe que vai te fazer mal e aí depois você querer cobrar que você esteja bem, né? Então esteja rodeado de pessoas boas e acima de tudo, seja essa pessoa boa. Então seja a pessoa que as pessoas querem estar perto, porque isso também faz você elevar o seu bom humor e trazer ali a positividade, né? Sim, muito bom, Laura, muito bom. Isso envolve também autoconhecimento, né? Extremamente, né? Aí por isso que a gente linka as duas profissões, né? As duas áreas da qualidade de vida tá introduzida em todas as áreas, mas eu como físio, você como psicóloga, todas as áreas, todo mundo, independente da sua profissão, né? Da sua atuação, eu sempre pergunto, quem é você? Exclua suas funções. Independente qual é a sua área de atuação. Inclusive, exclua também a sua formação pessoal. Então, eu sou mãe, eu sou filha de fulano. Não. Quem é você? Sim. Isso é uma pergunta muito importante para a gente descobrir o autoconhecimento. Né? E aí, a partir disso, o caminho, a porta que você escolhe está ali aberta para todos os outros caminhos da positividade, da qualidade de vida e da saúde. Não tem como. Ela vai estar ali. A gente encerra por aqui com todos esses passos, essas dicas. Não esqueçam, anotem todas e pratiquem, tá? Pratique o bom humor. Esse é o recado que a gente tem para vocês, para ter mais qualidade de vida, mais longevidade e muito mais positividade.